Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Fatos Reais. É de conhecimento geral que, a princípio, o Brasil foi uma das colônias de Portugal, logo no início da nossa história. Porém, além de abrigar os portugueses, nosso país também acabou tendo colônias holandesas, mais precisamente no nordeste do país. As terras nordestinas foram alvo de uma grande batalha entre Portugal e Holanda pelo seu território muito almejado, envolvendo diversas batalhas e invasões. No vídeo de hoje, vamos entender um pouco mais sobre a luta desses dois países pelas nossas terras. Durante as aulas de história, você já deve ter ouvido muito sobre as histórias referentes à colonização do nosso país pelos portugueses e pelas suas grandes embarcações. Bom, porém que poucas pessoas sabem é que durante os anos de 1630 a 1654, o Brasil também abrigou uma colônia holandesa, mais precisamente no nordeste do país, levemente clandestina. Depois de Portugal se estabelecer no Brasil, o açúcar passou a ser o principal produto comercializado e a base da economia no que ficou conhecido como o ciclo do açúcar. Os holandeses tinham um grande envolvimento nessa comercialização e chegavam a investir com o financiamento do negócio. Porém, com a crise em Portugal que se deu com a morte do rei Henrique, toda essa situação mudou. O rei da Espanha foi declarado rei de Portugal e assim foi criada a União Ibérica, o que mudou totalmente a relação com a Holanda, já que essa estava em guerra com a Espanha. A união das coroas de Portugal e Espanha aconteceu quando o rei de Portugal, Sebastião, foi tido como desaparecido depois da Batalha de Alcácer Quibir em 1578. Por não ter nenhum herdeiro para assumir a sua posição ao trono, seu tio-avô, Henrique, acabou assumindo. O problema é que, por complicações de idade, ele acabou falecendo apenas 2 anos depois, sem nenhum herdeiro para assumir, ainda instaurado uma crise na coroa de Portugal. Sendo assim, foi preciso se buscar por pessoas que tivessem um parentesco mínimo com Sebastião para que se desse continuidade à coroa. Entre os pretendentes para a coroa estava o rei espanhol Filipe II, que teve grande apoio da parte nobre de Portugal. O rei Filipe foi coroado como rei de Portugal depois de vencer pequenos conflitos contra os seus concorrentes ao trono. Com isso, a Holanda foi totalmente isolada de toda a comercialização do açúcar, e isso é o que resultou nas medidas que foram tomadas pela Holanda em relação a Portugal. Evaldo Cabral, historiador, comenta o seguinte sobre esse período. Abre aspas. Quando o reino português foi incorporado pela Espanha, essa parceria entre Portugal e Holanda acabou. Os espanhóis romperam esse acordo que rendia altos lucros aos holandeses. Além disso, a relação entre os holandeses e os espanhóis já não era tão boa assim, já que a Holanda havia se tornado independente do Império Espanhol. Em 1604, as embarcações holandesas chegaram na Bahia e atacaram Salvador. O ataque acabou fracassando e, com isso, uma trégua se instaurou. A trégua chegou ao fim muito cedo. Em 1621, a Holanda tinha como seu principal objetivo dominar e tomar para si os locais de produção de açúcar que pertenciam a Portugal, mas o primeiro ataque só aconteceu 3 anos depois, quando novamente as embarcações holandesas atacaram a cidade de Salvador, mas dessa vez melhor preparada, e tomaram o poder da cidade depois de 24 horas. Essa invasão não foi duradoura e só seguiu pelo período de 1 ano, quando os portugueses conseguiram expulsar os holandeses. 5 anos depois, ainda com o mesmo objetivo em mente, os holandeses se voltaram para Pernambuco, cidade que também se seguia com grande produção de açúcar. Em 1630, os holandeses dominaram Olinda com embarcações que levaram mais de 7.000 homens até o local. Em pouco tempo, o local estava dominado pelos holandeses e Maurício de Nassau, um militar que foi indicado para fazer a administração daquela colônia holandesa, que tinha se formado naquela região do país. Entre os anos de 1630 a 1637, os homens começaram a expandir a colônia e conquistaram a Paraíba e até o Rio Grande do Norte, fortificando a invasão no local.
Com a administração de Maurício de Nassau, a colônia conseguiu se estabelecer de forma econômica. Ele conseguiu trazer de volta a economia do açúcar e passou a estabelecer a obrigatoriedade para a plantação de mandioca e melhorar a vida das pessoas que moravam no local, com normas que precisavam ser seguidas por todos os moradores. E ainda gerou oportunidades para que cientistas foram incentivados a chegar até o Brasil, com estudos da fauna da região. Também foi nesse período que foram instaladas ruas e estradas mais modernas da cidade. A ideia de Maurício era transformar Recife em uma grande capital da América. O local foi de grande movimentação artística, com vários nomes importantes visitando a cidade e retratando em suas obras a vida cotidiana. Esse é um período considerado como muito próspero para a região, mesmo que o objetivo dos colonizadores fosse apenas comercial. Assim, Recife foi transformada na nova capital de Pernambuco. O real problema da colônia holandesa no nosso país começou com a falência da Companhia das Índias Ocidentais, uma companhia de comércio fundada pelos próprios holandeses em 1621, que promovia uma guerra econômica contra Portugal e Espanha. Esse acontecimento acabou com o empreendimento que estava sendo feito e se juntou com a demissão de Maurício de Nassau, que até então seguia comandando a colônia. Os rumores de que Portugal faria um avanço contra a colônia holandesa começaram a surgir. Os rumores se concretizaram apenas quando Portugal conseguiu recuperar a sua independência e João IV passou a ocupar o trono. Com essa nova conquista, a movimentação para recuperar a área dos holandeses começou. A guerra em si, em 1645, durou 10 anos. O período ficou conhecido como Guerras Brasílicas e teve grandes nomes como João Fernandes Vieira, militar e senhor de engenho participando. Por ser apenas uma colônia, os recursos dos holandeses eram poucos e eles já estavam parcialmente prejudicados por conta da participação da Batalha de Guararapes em 1648, quando a Inglaterra entrou na guerra, tornando impossível que eles se mantivessem no Brasil. Como ato final, Portugal cercou Recife em 1654 e terminou o poder exercido holandês sobre o local durante 24 anos. Ao final da guerra, depois de terem derrotado os holandeses, o governo de Portugal deu à Holanda um valor em compensação à derrota pela devolução das terras que os pertenciam. Atualizando para os valores da moeda atual, o valor fica próximo de 3 bilhões de reais. Entre aspas, esta foi a solução diplomática para um conflito militar. O pagamento fez parte da negociação de paz, o que não pode dizer que a guerra não tenha sido necessária. Fecha aspas. Comenta o historiador Cabral de Melo, à BBC Brasil. Tá, mas e aí? Gostou de saber um pouco mais sobre a história do nosso país e de como as terras brasileiras foram um dia motivo de desavença entre duas grandes nações? Conta aqui pra gente, aqui nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal para nos apoiar. Valeu, pessoal, e até a próxima!